Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estou aqui na terceira jornada das engenharias. Fui convidada pela Associação de Engenheiros e Arquitetos de Apucarana para poder falar um pouco de solos. O convite veio através do engenheiro civil Matheus Fernandes, e a ideia é falar sobre contenção de encostas e barragens. Então, vou falar aqui nesse mini curso um pouquinho de solos, né? Primeiro vou me apresentar e depois eu vou dar continuidade aí nas etapas de como a gente vai construir esse pensamento sobre o colapso de solos. Sou engenheira civil, sou professora, né, desde que me formei eu atuo aí na graduação como docente, e sou engenheira civil e mestre em recursos hídricos e tecnologias ambientais, lá pela Unesp de Ilha Solteira. Na nossa área, lá na Unesp, se trabalha muito com essa parte de águas e também solos por conta da nossa usina hidrelétrica, né, que tem lá na cidade. Então, a partir, né, do momento que eu entrei na faculdade de engenharia, normalmente a gente entra pensando muito na área de construção civil, na parte de estruturas, né, é muito mais associada a engenharia civil para essa área, mas como lá tinha essa vertente, logo que começaram as disciplinas que abordavam a parte de águas, que abordava a parte de solos, eu comecei a ter interesse e me desviei ali para esse caminho. Então, como professora, né, que atua aí há mais de uma década como docente, eu sempre fui para esse caminho, tanto a parte de águas, né, hidrologia, saneamento, quanto a parte de solos. Então, em solos, aula de geologia, aula de obras de terra, de mecânica dos solos e de fundações. E por conta disso, me desperta muita vontade de fazer pesquisas, então eu tenho pesquisas nessas áreas, e através dessas pesquisas a gente vai conhecendo um pouco mais sobre o comportamento do solo, um pouco além do que é visto no dia a dia, né? A ideia, então, é abordar mundialmente, né, o comportamento do solo, porque cada região tem um comportamento diferente, mas vocês vão ver que, mesmo tendo um comportamento diferente em cada região, ele é sempre originado com o mesmo mecanismo, tá certo? Bom, voltando aqui para a minha apresentação, então eu sou a professora Beatriz Massimino, vou falar para vocês aqui nesse mini curso sobre colapso de solos. Deixa eu passar aqui os slides. Então, a ideia é, primeiro, abordar a origem e formação dos solos, depois, falar sobre o comportamento dos solos, e, por fim, falar dos mecanismos de colapso dos solos. Tá? Isso para a gente poder falar um pouco sobre a parte de colapso de encostas e barragens. Tá? A ideia, então, é chegar aí com uma base para vocês poderem entender um pouco mais sobre o que acontece quando eu tenho um colapso de encostas e barragens. Para poder falar sobre isso com vocês, eu trouxe aqui um pouco das pesquisas que normalmente eu realizo, e a partir dessas pesquisas a gente consegue entender essas vertentes, ok? Bom, primeiramente eu comecei fazendo pesquisa na minha graduação, a iniciação científica ela foi na área de hidrologia, que é uma área que eu sou apaixonada, e na minha área de hidrologia, né, quando eu fiz a minha pesquisa, era sobre um córrego que passava lá na cidade de Ilha Solteira. Esse córrego chamava Sem Nome, tá? O nome dele era esse, assim como foi registrado. E a ideia é que esse córrego ele tinha uma lâmina d'água muito pequena, de poucos centímetros, e sempre que havia o evento de chuva, ele conseguia até alcançar 6 metros de altura. Tá? E isso foi causando erosão em toda a sua lateral, né, em toda a lateral do canal. Então, isso me despertou a ideia da interação entre água e solos. Então, o primeiro projeto de pesquisa que eu fiz, né, a primeira iniciação científica que eu fiz foi na área de hidrologia, mas já estava interagindo com os solos. Agora, pensando, né, lá atrás, quando eu comecei, não tinha ideia de como eram esses mecanismos de colapso. Eu só comecei, só idealizei, e aí eu fui indo para essas vertentes e foi construindo ao longo do tempo todo o conjunto de pensamento do porquê que esse solo colapsa, principalmente na presença de água. Então, isso foi na iniciação científica. Não caminhei para esse caminho, não caminhei por esse caminho no TCC, eu fui para a área de geossintéticos, não sei se vocês sabem, são materiais que trabalham
com a parte geotécnica, então são materiais criados especificamente para trabalhar um melhor comportamento do solo. Então, meu TCC foi com materiais geossintéticos impermeabilizantes, né, as geomembranas, né, a qualidade ali de interação química dela com alguns processos naturais. Então, se ela está lá no ambiente, quanto tempo vai demorar para ela se degradar e tudo mais. Também fiz o meu estágio no laboratório de geossintéticos que tem dentro da USP de São Carlos. Então, pude conhecer um pouco mais do comportamento dos outros tipos de geossintéticos, e isso me despertou uma vontade de trabalhar no meu mestrado com a parte de geossintéticos também. E aí já era mais um comportamento do material que eu fui fazer lá no um comportamento mecânico do material geogrelha. Não sei se vocês conhecem, mas a geogrelha, ela ajuda na resistência dos solos, tá? E nesse meio do caminho, né, o meu mestrado em recursos hídricos também foi despertando uma vontade aí de trabalhar um pouco mais com recursos hídricos, e a parte também de geotecnia, combinar tudo isso. Dentro da minha dissertação não pude fazer, mas assim que eu comecei a dar aula aqui no Oeste, tive a abertura para fazer isso. Então, eu fui para caminhos que agora eles estão se juntando. Tá? Então, eu fui fazendo algumas pesquisas que estão se juntando e estão me permitindo ter uma maior abrangência dessa área. Então, já hoje estou na cadeira de mecânica dos solos. Eu trabalho com mecânica dos solos exclusivamente, tá? Minhas aulas são nessa área. Mas já trabalhei com geologia, com hidrologia, com a parte de fundações, já dei aula de obras de terra, de saneamento. Então, tudo isso foi caminhando para onde estou. Tá? Adoro fazer pesquisa, e pesquisa não é uma coisa só dentro da graduação, da pós-graduação. A gente pode fazer pesquisa também com parcerias, né, externas, com empresas, e é sempre gostoso receber as empresas para fazer essas pesquisas, porque o caminho ele vai para um outro rumo. Então, falando aqui os tipos de pesquisas, para vocês entenderem como a gente chega ali nos colapsos de solo, uma das primeiras pesquisas que eu fiz aqui, né, na verdade, de uma forma geral, várias pesquisas de revisão bibliográfica, porque a graduação aqui no Brasil, de engenharia aqui no Brasil, não sei se vocês sabem, passou por uma reformulação lá em 2008, e acaba que a carga horária dos cursos ela foi reduzida, muito por conta de precisar de engenheiros mais rapidamente no mercado de trabalho. E aí essa carga horária reduzida, ela é jogada numa especialização. Então, quando a gente está dentro da graduação, a gente tem que pensar ali no aluno o que será que complementaria a vida dele, e é sempre legal trabalhar iniciação científica por conta disso. E aí alguns alunos vão para a área de geotecnia, outros vão para a parte de estruturas, para ir complementando esses conhecimentos. Então, uma das primeiras pesquisas foi de revisão bibliográfica, né, da evolução da geotecnia, e aí a gente vai aprimorando um pouco mais as pesquisas, e uma delas foi de muro de contenção por gravidade, né, aqui no Oeste a gente tem um muro de contenção do tipo gabião, acredito que vocês conheçam, né, até é um tipo de geossintético, né, que a gente trabalha, mas ele não é conhecido por isso, mas é um muro de gravidade por gabião, e esse muro de gravidade por gabião, perfeito, maravilhoso, né, o muro de gravidade é porque ele tem um volume grande, um peso próprio maior ainda, e aí ele segura o solo por conta disso, mas a gente teve a ideia de pensar, será que eu consigo substituir esse muro de gabião por um muro de solo-pneu? O solo-pneu, então pegar o material inservível e compactar solo dentro dele, e ele fica escalonado igual o gabião. Então, as primeiras pesquisas foram em relação a isso, são pesquisas no cunho estrutural, a gente calculou se resistiria acerca do que a gente já sabe desse tipo de comportamento do solo-pneu. Ok, dava certo, dava para trocar. Não foi trocado porque era só uma pesquisa, né? O muro já estava pronto, então a viabilidade econômica de trocar esse muro não seria interessante. Mas é uma ideia para próximas contenções que a gente for fazer. Que é uma coisa interessante, né? A contenção de gravidade, a gente precisa em espaços, pode colocá-la em espaços maiores. Então, não é em todo local que eu consigo colocar uma contenção por gravidade. Mas fica aí a dica, se vocês tiverem essa oportunidade de colocar uma contenção por gravidade,
tenta verificar aí a possibilidade do solo pneu, uma viabilidade técnica bem bacana e econômica também, né? Além de você ajudar na parte sustentável. Também comparação entre tipos de fundações, viabilidade econômica. Isso aqui aqui na nossa região de Presidente Prudente, por conta da nossa formação geológica, da qualidade do nosso solo em termos de resistência mecânica, sempre dá sapata, tá? Então, a gente faz várias comparações para aprofundar o conhecimento, né? Para ir além um pouco do que é passado dentro da disciplina de fundações, a gente faz a viabilidade econômica na sapata, porque se pensar o nosso solo que ele começa com uma resistência mecânica elevada, a partir de 4, 6 metros de profundidade, então, né, por norma, a gente caracteriza a sapata aí até 3 metros de profundidade, entre outras coisas, mas aqui, né, se a gente for construir um subsolo, por exemplo, bem tranquilo colocar sapato. Para edificações que não vão ter subsolo, né, que são mais superficiais, normalmente é utilizado estacas, né, ou até tubulões. Mas a gente tem a possibilidade de colocar sapato, e é super difícil escavar um subsolo, né, por conta da resistência dele aqui na região, mas é legal fazer esse estudo de comparação. Aí, fugindo um pouco da nossa região, né, para não ficar cercada aqui só do mais do mesmo, porque dentro da graduação, né, até por diretrizes de engenharia, nós trabalhamos muito a nossa região, porque a ideia é que a maioria dos nossos alunos, quando se formarem, vão trabalhar na região. A gente tem que formar um engenheiro para ter essa ideia de região. Porém, né, a gente gosta muito de viajar aí pelo mundo. Então, pelo menos na parte de pesquisa. Então, uma das pesquisas que eu pude realizar junto com os alunos, foi uma pesquisa de TCC, sobre o recalque por adensamento que acontece na Cidade do México. Vou trazer um pouco mais dele daqui a pouco. Tá? Então, se vocês conhecem a Cidade do México, sabe que ela está afundando, não sei, já viram? Tem até algumas reportagens que já falaram sobre isso, então foi bem legal. Inclusive, quando eu fiz essa pesquisa, né, quando os alunos fizeram essa pesquisa, eu tive a oportunidade, né, alguns amigos meus foram para um congresso lá na Cidade do México, e já tira foto da catedral, vê se ela é torta, ela estava. Traz para cá, os alunos vão fazer, né, esse estudo de caso, e aí, na mesma época, até apareceu uma reportagem sobre a Cidade do México num programa de televisão, que estava bem completo. Falei, nossa, se pudesse usar, né, ver se tem alguma coisa escrita, e era bem legal, né, todo o processo foi bem bacana, e tudo combinou para dar certo, uma pesquisa nota 10, então foi bem bacana de ter feito. Viabilidade técnica de fundações em solos colapsíveis. Então, aí na região de vocês, né, aí na região de Londrina, vocês têm solos colapsíveis. Tá? Então, quais são os tipos de fundações interessantes para solos colapsíveis? Como eles acontecem, né? E quais outras regiões eles estão acontecendo? Se comparado com o estudo de mecânica dos solos, é um conceito mais novo, né, os solos colapsíveis, então a ideia é aprofundando aí um pouco desse conhecimento. É um solo muito nosso, né, muito nosso brasileiro, então a ideia é aprofundar um pouco mais sobre solos colapsíveis. Agora, entrando na parte que eu mais gosto, que é a parte de obras de terra, né, fundações eu amo, mas entrando aí um pouquinho mais em obras de terra, né, a primeira também era, mas estabilidade de taludes, eu sou apaixonada, principalmente a parte de rupturas de solos naturais. É natural acontecer uma ruptura de solo. De uma maneira bem simples aqui, tentando explicar, na engenharia a gente percebe que tudo tende ao equilíbrio, né? E se a gente pensar, o solo, ele nasceu ali, talvez, de uma modificação de placa tectônica, ou de um processo de erupção vulcânica, né? O solo não, as rochas de origem. E elas vão sofrendo o processo de intemperismo, vou falar um pouquinho mais daqui a pouco, vão sofrendo o processo de intemperismo, e aí esse solo, ele vai se modificando, se transportando, né? E eu gosto muito de mencionar onde que o Brasil está numa placa tectônica. Ele, né, por conta da movimentação da crosta no manto,
ele está mais, mais no meio de uma placa tectônica, né? Se a gente pensar lá no Chile, né, no outro lado, ele está mais próximo de uma placa tectônica. E qual que é a diferença aí que a gente vê? No Brasil, a gente não tem montanhas de grande porte, né? Não tem montanhas, nós trabalhamos com serras aqui, então as nossas regiões elas são mais serranas. Se visualizar, né, são grandes diferenças de cota, mas é uma região mais serrana. Pensar, por exemplo, na Cordilheira dos Andes, né, que a gente tem uma variação maior. Então, a ideia é que, ao longo do tempo, por conta desse processo de transporte, intemperismo, né, mudança aí da condição da superfície, a gente foi tentando chegar ao equilíbrio. Então, e o que isso tem a ver com estabilidade de taludes? O nosso talude natural, né, ele está ali, eu vou falar dele mais especificamente um pouquinho para frente, mas o talude natural, ele está ali, né, principalmente próximo à região litorânea, são os que geram a instabilidade, né, são aqueles que escorregam, e próximo à região litorânea, a gente tem uma grande presença de água, né, por conta das chuvas que chegam do oceano, e para ultrapassar aquela barreira, precisa descarregar, então vai chover bastante, né, aquela ideia de, não sei se vocês sabem, mas na costa litorânea de São Paulo, falam que os nomes das cidades são outros, né, que é Uba-chuva, Caraguatá-chuva, e entre outras coisas, porque chove bastante. Chove porque a precipitação, ela acontece para diminuir a carga da nuvem, ela conseguir ultrapassar aquela barreira. Tá? Então, como chove muito, estabiliza bastante o solo. E a tendência é ele tentar chegar no seu equilíbrio. Adoro falar sobre estabilidade de taludes, principalmente de taludes naturais. Agora, apesar de serem taludes naturais, né, então não tem uma interação muito grande com o engenheiro civil, né, o que nós trabalhamos mais são os taludes artificiais, a gente tem que entender como eles funcionam, é importante entender o funcionamento deles, para a gente poder interagir melhor com esses taludes. Temos também, né, aqui pesquisa sobre estabilidade de barragens, e uma específica que saiu como artigo do último congresso da nossa região, que é sobre a barragem de rejeitos de Mariana. A gente tem, né, 2 colapsos de barragem mais evidentes aqui no Brasil. Um na cidade de Mariana, que é mais antigo, foi em 2015, se eu não me engano, e o outro, que é o de Brumadinho. O de Mariana, a gente já tem um relatório sobre o que aconteceu. O de Brumadinho, tá, então, o de Brumadinho a gente ainda tem, né, mais pesquisas para serem feitas, mas o de Mariana tinha mais relatos, e a ideia era falar aqui sobre o de Mariana, porque tem mais, é um assunto delicado, um assunto que chocou muito o país, então vou falar um pouco mais sobre Mariana, que aconteceu há mais tempo, e tem mais relatos do que aconteceu. A gente fez um trabalho que foi publicado, né, 2 alunos aqui que já se formaram, já são engenheiros civis, fizeram um trabalho, até comentei, né, deles participarem aqui do mini curso, mas por conta das atribuições da engenharia civil, eles não vão poder participar, mas fica aí o convite de vocês procurarem o artigo que foi publicado no ENEP de 2022, e vai falar um pouco mais sobre a estabilidade da barragem lá de Rejeitos de Mariana. E também fiz aqui simuladores de areia movediça, contenções e obras de terra, tá? Contenções e taludes. É muito legal, né? Porque a gente consegue visualizar mais facilmente de como é o comportamento dos solos. Trouxe algumas imagens para vocês verem, mas a ideia é vocês visualizar através desses simuladores como que o solo reage. Então, ele tem um visor de vidro na frente, e a gente coloca o solo, verifica quais são as angulações possíveis desses taludes, ou coloca é como se fossem mini contenções, tem uma de gabião, deu muito trabalho para fazer, fiz também uma de
de concreto ciclópico, simulando, né, o concreto ciclópico, e tem também o de flexão. A gente fez esse simulador. O de areia movediça é super interessante também. É legal, quando se fala de areia movediça, primeiro, né, muitos podem lembrar de filmes. Se você não lembra de filmes, você precisa assistir os filmes do Indiana Jones, né, em alguns deles tem a presença da areia movediça. Mas é interessante a areia movediça, que acontece na areia, e ela é provocada por um fluxo ascendente de água. Então, olha de novo a água entrando aqui no nosso solo, para poder fazer uma desestabilização dele. Então, o que desestabiliza o solo é a água. Então, a ideia é que dentro dessas pesquisas, né, sobre fundações e obras de terra, a gente consegue entender um pouco mais que o solo e a água são as combinações que geram a instabilidade. Lógico, eu também preciso de água para estabilidade. Quem faz compactação entende que é necessário pelo menos uma umidade ali para poder fazer a melhor interação entre as partículas. Mas a ideia é que a água e o solo, que são as combinações que a gente precisa estar atento na hora de fazer um processo de cálculo de obras de terra ou de fundações. Quais são os pontos comuns, né? Trouxe aqui o caso, a barragem de rejeitos de Mariana, tá? Se eu não me engano é uma foto de lá, e aqui a Catedral Metropolitana do México, tá? Não é uma foto que está torta, ela realmente tem, né, o recalque diferencial ali, ele é bem sutil, mas eu consigo perceber por essa imagem. Talvez a foto também ajude, mas tem um recalque diferencial sutil ali. Então, qual que é a semelhança entre o colapso do solo da cidade do México e o colapso da barragem de rejeitos de Mariana? Duas coisas. Coloquei até com uma exclamação aí, lógico que o colapso ele se deu por conta do solo, né? Por conta do tipo de solo. Do que estava acontecendo com o solo, na verdade, né? E por conta da presença de água. Em Mariana, a gente tem aqui uma barragem de rejeitos. Daqui a pouco tem um slide que vai mostrar, né, como ela é construída. E essa barragem aqui, ela é construída com os próprios rejeitos, que é uma mistura de água e minerais que sobram lá da exploração do minério de ferro, ok? Então, aqui a tendência é que essa água ela vai evaporando e aí a barragem ela vai se formando, se solidificando e se estabilizando ao longo do tempo. Então, a água ela precisa evaporar nesse caso. Aqui, a saída de água, né, na Catedral Metropolitana da Cidade do México, ela acontece de outra forma, é um processo de adensamento. Então, a Cidade do México ela foi construída em cima de um solo que tem uma característica mais proargiloso, tá? E o solo argiloso ele tem a tendência de sofrer o processo de adensamento. Então, a água está dentro do solo, dentro das partículas do solo, e a água tem que sair lá de dentro, a água vai sair por entre os vazios formados, mas se eu tenho argila, os vazios, né, que se formam lá dentro são menores, eles são chamados de capilar. Logo, quando eu coloco um carregamento em cima desse solo, que tem água dentro e é argiloso, esse solo não vai dar o suporte inicial desse carregamento. Quem vai dar o suporte inicial é a água, que é incompressível, então ela se assusta. Eu vou dar esse suporte, porque eu coloquei um carregamento, a água viu que tem o carregamento lá, viu, né, de uma maneira figurada, e ela vai dar o primeiro suporte. A partir do momento que ela encontra espaços para sair daquele confinamento, porque a água não gosta de ser confinada, então ela sai daquele confinamento, ela vai percolando por entre esses vazios de pequenas dimensões, por esses capilares, e escapando por dentro do solo. Esse processo ele pode acontecer ao longo de vários anos, né, décadas, por aí. E isso faz com que, no primeiro momento, acredita-se que o solo ele está estável, quando eu coloquei aquele carregamento em cima dele, só que ao longo do tempo ele vai se modificando. Existem os recalques por adensamento, que podem ser de forma diferencial, onde parte do solo
ele vai ceder mais, ele vai comprimir mais, e aí eu tenho esse recalque para essa parte que comprimiu mais, né, esse giro acontecendo, ou ele pode acontecer de uma maneira unificada. Então, toda aquela base, ela vai descer em conjunto. A ideia é que lá na Cidade do México, como foi um aterro em cima de um lago, né, principalmente por esse problema, o pessoal lá já trabalha as estruturas para que elas desçam de uma maneira uniforme no solo, tá? Mas ainda assim tem alguns problemas de recalques diferenciais e existem várias técnicas para solucionar isso. Por que eu trouxe aqui? Parece que não tem nada a ver, né? São casos totalmente diferentes, mas para vocês entenderem que tanto lá na barragem de Mariana, quanto na Cidade do México, o problema foi a água que estava dentro do solo, tá? Então, na barragem de Mariana, lá no final, né, nos últimos slides, vou trazer alguns pontos sobre, na parte de engenharia, sobre o que aconteceu lá, e a Cidade do México também, né, aqui eu trouxe a catedral, mas toda ela sofre com esse problema. E aí tem vários outros processos de adensamento ao longo aí em todo o mundo, que podem trazer isso para vocês, né, esse conceito de que a água é que vai gerar esse colapso do meu solo, e é interessante entender, então, essa ligação entre esses dois pontos, certo? Trouxe aqui um mapa geológico do Brasil, porque eu preciso entender qual que é a origem do meu solo. E se eu entendo a origem dele, eu sei o comportamento dele. Existem alguns tipos de ensaios que são realizados que facilitam a compreensão a partir dos ensaios. Eu acredito que vocês já tenham visto, que é o ensaio de análise granulométrica, que vai verificar aí as dimensões do solo, principalmente pelo processo de peneiramento. E também tem um ensaio um ensaio de limite de liquidez e limite de plasticidade. Esse é mais incomum, né, de acontecer, mas existe a possibilidade de realizar esse ensaio. Ele é mais incomum porque já tem algumas alternativas que estão tentando utilizar no local dele, porque a precisão do ensaio depende muito do operador. Então, até brinco em sala de aula, porque meus alunos realizam esse ensaio uma vez só, né? A maioria deles. Então, em sala de aula, nos 10 anos de formação, a única pessoa que acertou o ensaio de índices de consistência, né, que seria o de limite de liquidez, foi uma pessoa que já fazia esse ensaio no local de estágio. Então, ele já trabalhava com isso e acertou o ensaio. Porque é muito difícil você, mesmo com todos os procedimentos normalizados, é muito difícil você repetir ele, assim, de primeira vez, a partir da norma, de uma maneira correta. Então, tem essa possibilidade de entender o comportamento do solo a partir dos ensaios, mas se você conhece a formação geológica do Brasil, fica mais fácil ainda de você pensar qual que seria o comportamento daquele solo. Trouxe aqui um mapa, ele está com as letrinhas bem miudinhas para vocês verem, mas eu vou, como está por cor, fica até mais fácil. Aqui a nossa região, né, aqui é Mato Grosso do Sul, São Paulo e Paraná, e na nossa região, a gente tem duas principais formações. Primeiro, Bacia Sedimentar do Paraná. É muito legal a história sobre a Bacia Sedimentar do Paraná, que pega aqui São Paulo, Mato Grosso do Sul e até o Paraná. Tem uma referência que eu gostaria de passar para vocês, se vocês tiverem a oportunidade, chama Atlas Ambiental Escolar, e ele foi feito pela Faculdade de Ciência e Tecnologia, aqui de Presidente Prudente, que é da Unesp também, e eles, dentro desse Atlas Ambiental, fala todo o processo de formação geológica da nossa região. Então, se vocês tiverem a oportunidade de pesquisar dentro desse Atlas, é didático, né, a forma que eles apresentam, e também é bem técnica. Então, é interessante vocês verem sobre a bacia sedimentar do Paraná. Em relação à origem, né, as rochas são de 3 tipos: magmáticas, sedimentares e metamórficas. Magmáticas são aquelas que trabalham já a partir do magma, o resfriamento vem, né, do nosso magma.
pode ser um resfriamento na superfície ou embaixo da superfície. Principal diferença entre eles é que aquele magma que resfria na superfície normalmente forma o basalto, e o que resfria abaixo da superfície é o nosso granito. Então, no Brasil, a gente tem várias formações de basalto e granito, e na nossa região a gente tem a formação de basalto, tanto que para a construção civil é utilizado muito o agregado vindo do basalto, né? Não só para a confecção de concreto, mas também quando a gente trabalha com pavimento, compactação, a gente tem um pouco desse agregado vindo do basalto. E é legal, só uma curiosidade, se vocês forem pesquisar, a nossa formação basáltica, né, que passa aí pelo Paraná e vai e continua, ela chega lá na África. Então, é uma ideia de que realmente a Pangeia existiu. Procurem mais sobre isso, é muito interessante o assunto, mas não vou me perder aqui nele, porque senão eu vou ficar horas falando sobre a nossa formação geológica. Então, temos aqui a parte magmática, tem a bacia sedimentar, que são os principais, né, no mundo, são as principais formações. Sedimentares, elas são mais próximas à superfície, ocupam a maior parte da superfície terrestre. Magmática é o que ocupa a maior parte para baixo da superfície terrestre, né? Porque qual que é a diferença? A sedimentar passou pelo processo de intemperismo, a magmática ela já vem direto ali do magma, então é como se fosse a nossa. É um ciclo, mas é como se fosse a nossa rocha original, né? Então, é a primeira formação rochosa que acontece. E em Minas Gerais, né, para a gente poder falar aí também da barragem, em Minas Gerais a gente tem uma formação também bem próxima a isso. Aqui, ó, mais ou menos em Minas Gerais, a gente tem essa parte que laranja, que vai ser nossas rochas magmáticas, e depois essa parte que mais escura, as nossas rochas sedimentares, ok? Também temos aí diversos outros tipos de formação dentro do nosso solo, mas lá em Minas Gerais é um pouquinho diferente daqui. E a gente consegue ver também topograficamente que a formação de lá é um pouco diferente da daqui, certo? O que seria o nosso sedimentar? O nosso sedimentar, ele vai ser um processo de intemperismo que aconteceu na superfície aí do nosso solo. Aí esse processo físico, químico ou biológico. Só para já linkar, lá na Cidade do México também é uma bacia sedimentar, só que lá a formação do nosso solo, do solo da Cidade do México, ele vai ser para o argiloso. Para a nossa região, a gente tem uma areia mais fina, tá? Mas também ela foge aí do solo fino, ela só fica na parcela da areia mais fina. E isso auxilia muito no processo de solos colapsíveis, certo? Então, não vou aprofundar nos solos colapsíveis, mas aproxima isso, né? Se vocês forem pesquisar um pouquinho mais a fundo, os solos colapsíveis, eles têm aquela estrutura mais enrijecida, e as parcelas mais finas do solo, elas vão caminhando por entre os vazios formados. E aí eu tenho uma estrutura enrijecida, cimentada, e na hora que eu tenho a presença do quê? Da água, eu posso ter o colapso do solo. Então é interessante ler sobre os solos colapsíveis também. Bom, em relação aos processos aí do solo, a gente vai ter a formação deles, então eu vou formar um solo sedimentar a partir do processo de intemperismo. Deixa eu só verificar aqui, ó. Aqui. Passou um pouco para frente. Mas aqui, formação dos solos pelo processo de intemperismo, certo? Intemperismo, a gente tem intemperismo físico, intemperismo biológico, intemperismo químico. Eu gosto de frisar o físico e o químico, tá? O físico e o químico, eles são a base para o intemperismo biológico. O biológico vai entrar o quê? Por exemplo, eu tenho uma passagem contínua de animais, eu tenho uma raiz de árvore rompendo as rochas, rompendo o solo. Esse processo, né, que é feito por organismos biológicos, né, que a gente associa aí a fauna e a flora, eles são processos físicos. A raiz rompendo a rocha é um processo físico, o pisoteamento de animais é um processo físico. Temos também os processos devido à decomposição da matéria orgânica que vai interagindo ali com a rocha e com o solo, que é matéria orgânica se decompondo, é um intemperismo biológico, mas também eu posso associar isso ao intemperismo químico.
O intemperismo físico, então, como ele fala, né, o próprio nome aí diz, voltando aí da física, eu tenho um processo de desagregação das partículas, então elas se rompem. Qualquer coisa que você imagine que possa romper uma partícula é um processo de intemperismo físico. Agora, intemperismo químico é uma decomposição daquela partícula, então ela vai se decompor, ela vai se transformar. E aí eu tenho um processo de intemperismo químico. E no nosso solo, eu tenho a possibilidade de ter qualquer tipo de intemperismo. E o tipo de intemperismo que chega no solo, ele vai gerar o material com o qual a gente trabalha na superfície. Bom, não só o intemperismo, mas também qual é o mineral de origem, qual que é o mineral que se formou, aí formou lá há milhares de anos e ele foi se transformando ao longo do tempo, também vai influenciar na partícula do solo. Então, qual que seria a diferença entre areia e argila? De uma maneira mais crua, assim, né, de uma maneira óbvia, a argila é uma matéria muito fina, é uma partícula muito fina, e ela tem comportamentos diferentes por ser muito fina, e a areia é uma partícula mais grossa. Então, a gente trabalha aqui que a areia é um solo fino, a areia é um solo grosso e a argila é um solo fino. Entre eles tem o silt. O solo grosso, a areia, normalmente a gente traz que ela é um cubo irregular. Então, é uma partícula cúbica irregular. O que essa irregularidade traz para a areia? Muito atrito, né? Porque se ela é irregular, quando ela interage uma com a outra, eu tenho muito atrito associado a essa interação. O silt, que é esse meio do caminho entre a argila e a areia, o silt é uma partícula esférica. Não tem tanto atrito assim. Às vezes, ele tem até um pouco de coesão, né? Coesão, que é a atração química entre as partículas de mesma propriedade. Então, o silt até apresenta, às vezes, coesão, dependendo da sua dimensão. Mas ele é esférico. Tá? E por que isso importa? Porque a argila, ela é uma partícula planar. Então, elas são várias placas, né, intercaladas ali dentro do nosso material, e por ser planar, ela confere uma maior coesão. Isso acontece por conta da ligação química entre os núcleos da minha partícula de argila. Tá? Mas voltando. Então, eu tenho as areias, os siltes e as argilas. A areia, um cubo mais irregular, os siltes esféricos e as argilas, elas são partículas planares. Isso interfere muito no comportamento deles. Então, enquanto a areia ela vai provocar uma maior resistência mecânica por conta do atrito entre as partículas, a gente consegue imaginar que o silt tem menos atrito e as argilas menos ainda, em relação às areias. Mas cada um deles tem, assim, tem as suas propriedades para auxiliar no processo de resistência mecânica. As areias, elas são partículas que principalmente vieram dos processos de intemperismo físico, tá? Então, o intemperismo físico envolve muito transporte também de solos. Então, os solos transportados são aqueles que trabalham com erosão superficial, né, por conta, talvez, de um escoamento de água. Pode ser também pelo processo coluvial, que você tem a ruptura por conta do peso próprio, então rompeu a parte do solo, e aí ele foi rolando e gerando atrito entre rocha, maciço e tudo mais. Tem também as erosões eólicas, e todos esses processos, a erosão ocasionada, por exemplo, por uma onda do mar que está batendo numa rocha, então eu estou ali rompendo, gerando uma energia que está rompendo e fragmentando aquele solo. Se está fragmentando, é intemperismo físico. Né? E esses fragmentos, eles acontecem em materiais minerais mais resistentes. Então, quando a gente trabalha aí com o solo arenoso, a gente vai trabalhar muito mais com os solos que vêm aí dos quartzos, né, que tem mica, feldspato, aqueles solos com uma resistência maior em seus cristais. Já as argilas, diferente aí dos solos do tipo areia, elas vão ser provindas aí do argilossolo, são aqueles materiais que têm menor resistência mecânica. Não sei se vocês vão lembrar da escala de Mohs, né, dos minerais. Então, quanto menor a resistência mecânica, mais fácil do processo de intemperismo romper aquela partícula.
Então, o intemperismo químico, ele é muito presente para a formação dos solos argilosos, porque vai rompendo as partículas de forma química e é como se eu tivesse várias lâminas, né, que vão formar essas argilas. Tanto se você fizer uma experiência aí, pega uma quantidade de areia na mão, pega uma quantidade de argila, a argila você vai espalhando e você não consegue perceber uma partícula, você só consegue ver a argila ela aglomerada, né? No máximo ela vai deixar uma tonalidade. Mas a areia você consegue ver a partícula. Isso, então, porque a areia ela tem um material, uma maior resistência mecânica, um material de formação, de base, ali, a rocha de origem, e a argila teve um material de menor resistência mecânica. E não só isso, né, juntando aí com o temperismo químico, foi rompendo em um formato mais laminar e essa argila, então, ela é mais fina. Tá? E isso tudo estou trazendo para vocês entenderem daqui a pouco como que é a resistência dos nossos solos. Essa argila, neste formato, o que acontece? O que vai gerar? Nem falo aqui do silt por ser uma transição, né? E a ideia é que o silt, ele tem menos coesão por causa disso que eu vou falar da argila. A argila no formato planar, ela consegue gerar aí alguns elétrons, e esses elétrons, por um processo de adsorção, eles vão atrair com a água. Então, a argila atrai a água. Aí, e quando a gente faz aqueles ensaios, né, de peneiramento para análise granométrica, aí às vezes eu preciso fazer um ensaio de consistência do solo, né, para determinação de limite de liquidez, limite de plasticidade. O que eu faço esses ensaios em solos finos? Porque a argila, né, que é um solo fino, ela vai ter modificação de comportamento dependendo da umidade que ela estiver, tá? Então, se eu tenho pouca umidade na argila, nem sempre eu tenho essas ligações bem estabelecidas. A partir de uma determinada umidade, então acima ali do limite de plasticidade e abaixo do limite de liquidez, a umidade que eu tenho naquela região, se ela está incorporada na argila, vai fornecer uma ligação entre essas argilas pelo processo de adsorção, ou então eu posso ter uma relação ali por ligações químicas, por pontos de hidrogênio. Tá? Então, a água na argila, ela vai gerar um material que tem a sua resistência, então ela vai gerar coesão, que gera resistência mecânica, mas também em excesso, né, ali acima do limite de liquidez, ela rompe toda essa resistência mecânica da argila. E até, né, e aí só abrindo parênteses, quando a gente trabalha com contenções, existe o chamado fendas de tração, que acontece quando o solo perde essa ligação fornecida pela argila. Então, eu preciso de uma umidade para gerar essa ligação. Tá? Se o meu solo está exposto a intempéries, lá próximo a um nível superior de uma contenção, por exemplo, eu posso perder a coesão naquela região e a coesão que estava unindo o solo superficial, ela se perde, então começa a aparecer fendas no solo, porque é por conta dessa perda de resistência mecânica que aconteceu na superfície. Tá? Então, a gente tem aqui a interação do solo com a água sendo muito importante no processo de resistência dos nossos materiais, tá? Porque a resistência dos solos, não sei se vocês cravaram isso, mas é um ponto muito importante. A gente pensa nos processos de interação dos materiais, eu posso ter compressão, posso ter tração, posso ter torção, mas o solo, quando a gente vê a resistência deles, ele precisa ter uma resistência ao cisalhamento, tá? Compressão, ele resiste muito bem. Tração, não resiste tão bem, né? Se eu pego um maciço de solo e, dependendo do tipo aí, faço um movimento de tração, não resiste tão bem. Mas, naturalmente, o processo de tração, ele é mais incomum. Então, a tração dos solos, ela é analisada, né? Ela pode existir, porém não é o mecanismo principal de ruptura. Quando a gente pensa em ruptura de solos, a gente pensa em ruptura por cisalhamento. Então, se eu estou vendo um solo que ele vai se romper, ele está formando uma superfície de cisalhamento. Então, eu preciso entender como resistir a esse cisalhamento. Então, a gente trabalha dentro da mecânica dos solos com a resistência ao cisalhamento dos solos. E aqui eu tenho uma equação, que eu falo sempre, sempre que eu posso e repito, eu só preciso saber isso aqui,
para ver se o meu solo vai se romper ou não. Tá? Essa aqui é a envoltória de resistência ao cisalhamento dos solos. Na envoltória de resistência aos cisalhamentos, que é um dado daquele meu solo, eu tenho nela a coesão, tá? E eu tenho também aqui o ângulo de atrito interno. Coesão e ângulo de atrito interno. Como que a gente determina? Através de ensaios. Hoje em dia, a gente já tem relações, né? Eu consigo estabelecer pelo ensaio SPT valores para coesão e ângulo de atrito, mas o ensaio original é o ensaio de resistência ao cisalhamento, cisalhamento direto dentro do equipamento, onde o equipamento ele provoca a nossa tensão principal menor e ela vai gerar uma resposta de tensão principal maior. E sempre rompendo o solo em várias etapas. Vão ser criados vários círculos de Mohr de correspondência a essas tensões, e aqui eu tenho um só, tá? Aqui representado nessa figura, mas se eu crio vários círculos de Mohr de um mesmo solo, a ideia é que essa linha aqui, ela vai tangenciar todos eles. E dentro dessa linha eu tenho uma inclinação, essa inclinação aqui, e se vocês perceberem, esse aqui é o nosso ângulo φ, que é o ângulo de atrito interno do solo. E se essa linha não parte do ponto zero, se ela parte de algum outro ponto aqui dentro da minha vertical, que está representada aqui pela letra tal, que é a tensão cisalhante, eu tenho também coesão nesse solo. Tá? Então, pensando no meu solo, eu vou ter coesão a partir do momento que ele não sai do ponto zero ali daquela linha, tá? Esses solos que não saem do ponto zero são os solos argilosos. Areias não consigo ter aí um valor de coesão. A areia não tem coesão. Toda vez que eu estiver trabalhando com uma areia, eu vou considerar que ela é não coesiva. Mas o ângulo de atrito interno, todos os solos têm, e alguns tipos de argila não vão conter ângulo de atrito interno. Quer dizer que todos os solos têm um atrito. De uma maneira muito simples, né, muito simplória, para explicar o que seria esse ângulo de atrito, peguem, por exemplo, uma caixa cúbica de areia, tá? E pode ser vários tipos de areias diferentes. Você pega essa caixa, torna ela no chão, né? Então, enquanto o solo estiver dentro, enquanto a areia estiver dentro dessa caixa, ela vai ter o formato da caixa. Mas se eu tiro a caixa, né, num movimento vertical, a tendência é que a areia ela cria ali um talude. E se eu passo com diferentes tipos de areia, vocês podem observar que os taludes são diferentes, né? As inclinações, eles são diferentes. O que é essa inclinação? Então, esse ângulo de atrito interno aqui é a mesma inclinação formada. A ideia é que até esse ângulo de atrito interno, o meu solo, o atrito dele consegue segurar, tá, as partículas. A partir daí, a força gerada pelo peso das partículas, né, acima dessa angulação, ela gera uma tangencial que é maior do que a força que vai gerar aqui a estabilidade. Então, a partir desse ângulo, eu tenho o escorregamento das partículas em cima do solo, pensando em areias, ok? Então, a força, peso do meu maciço, ela vai ser decomposta em força tangencial e força normal. A normal, ela entra aqui, ó, na minha tensão normal, somatória das forças normais divididos pela área de contato. E ela, em conjunto com o ângulo de atrito interno, com o coeficiente de atrito, segura a minha partícula. A partir do momento que eu trabalho uma região acima aqui desse ângulo de atrito interno, isso eu posso extrapolar para um solo real, né? Então, eu tenho aqui até uma certa angulação. A partir daquele momento, o solo que está ali em cima, ele vai escorregar, porque eu não tenho a força normal, ela é superada, né? A combinação da força normal com o atrito é superada pela força tangencial. Então, entendam que vem do mesmo local. O peso do solo gera força normal e gera força tangencial. A normal, ela tem um conjunto aí com atrito para tentar segurar o solo, mas, por vezes, a tangencial vai superar. Isso porque eu tenho um ângulo de inclinação maior do que o solo consegue suportar. Às vezes, eu consigo ter esse suporte gerado pela coesão, porque a coesão, assim como dá para ver aqui no gráfico, ela se inicia sem nenhuma interação com a minha tensão. Então, independente da quantidade de solo, do peso que ele gera, né, da força normal e tangencial que ele está interagindo ali, a coesão vai segurar, porque a coesão é uma atração química entre as partículas, é como se fosse uma adesão, uma cola, né? A coesão, inclusive,
se a gente poder transportar para a parte de materiais, que é mais comum, é como se fosse ali o cimento, né? O cimento, ele é feito, ele tem base também em solos mais finos. Então, a coesão ali, né, que confere esse poder de adesão do cimento, ela também confere esse poder de segurar e conter o solo. Então, alguns solos que a gente consegue ver, né, que eles são cortados verticalmente, sem nenhuma contenção, pode ter certeza que eu tenho um processo de coesão acontecendo ali. Pode ser a coesão do próprio solo, ou pode ser o processo chamado de coesão aparente. É uma linha um pouquinho fora, né, do que eu gostaria de mostrar aqui para vocês, mas só para vocês entenderem. A coesão aparente é a água, ela está dentro da partícula, tá? E aí é numa partícula de areia, por exemplo, e a água dentro da partícula de areia se une com a água dentro de outra partícula de areia. Isso só acontece quando o solo é não saturado, inclusive tem baixa saturação. Então, é uma sucção. Tá? Então, uma partícula se une à outra por um processo de sucção. De uma maneira bem esdrúxula, é como se eu pego uma toalha e colocasse em cima de um líquido. Ela não vai absorver? Então, eu tenho esse processo de sucção acontecendo dentro do solo, coesão aparente. Mas a coesão natural, ela também gera resistência dentro do meu solo. E aqui o solo, ele tem 4 situações. Tá? E ainda repito, é muito simples, então, trabalhar com solos. É só lembrar dessas 4 situações. A linha aqui que foi formada, e o que eu penso é, a partir daqui, tá? Essa projeção aqui, ela serve para outras situações, mas para o nosso caso, eu quero falar essa linha aqui, ó, é a nossa envoltória de resistência ao cisalhamento. O que ela quer dizer? O critério que a gente usa, né, para pensar aqui na resistência dos solos, é o critério de Mohr-Coulomb. Então, essa linha aqui, o que está para cima dela rompeu, o que está para baixo dela está estável. Então, ela é a linha que vai diferir o que eu tenho de ruptura e o que eu tenho de estabilidade dos solos. Temos 4 esquemas, eu peguei essa imagem já montada assim, mas são estados do solo. Tá? Então, o primeiro estado que eu gostaria de mostrar para vocês é esse aqui. Que estado que é esse? A tensão principal maior é igual à tensão principal intermediária e a tensão principal menor. Esse estado aqui é o da água dentro do solo. Por quê? A água, ela trabalha no solo como sendo neutra. Apesar de estar sendo demonstrada como tensão aqui, normalmente a gente refere a água como pressão neutra. Tá? A diferença entre tensão e pressão é que tensão é associada a partículas sólidas, pressão a partículas fluidas. Então, a nossa água dentro do solo, ela está de forma neutra. Ela não gera ali nada em relação ao comportamento de cisalhamento, mesmo porque a água, ela não sofre o cisalhamento, certo? Ela é um fluido, não está sofrendo com o cisalhamento aqui que a gente tem dentro do solo. Então, mesmo que eu tenha essa inclinação, que é a minha envoltória de resistência ao cisalhamento, que de uma forma bem rápida, acima dela eu tenho a ruptura do solo e abaixo dela eu tenho a estabilidade, a água ela não está interagindo, não está nem próximo, porque eu não estou trabalhando aqui com a água gerando aí uma ruptura agora, né, nesses esquemas. Temos aqui esse outro esquema, que seria aqui o estado 2 do meu solo, onde o círculo de Mohr provocado pela tensão que eu apliquei no solo, então eu tenho solo, e esse solo em laboratório me forneceu essa linha, né? Pelo critério de ruptura Mohr-Coulomb, eu tenho essa envoltória de resistência ao cisalhamento. Então, o solo no meu laboratório estabeleceu essa linha. E aí eu estou aplicando uma edificação lá no local. Gerou esse círculo de Mohr, e por esse círculo de Mohr eu consigo perceber que as tensões combinadas geraram estabeleceram um círculo abaixo da minha envoltória. Quer dizer que nesse esquema o meu solo ele está estável, tá? Ele não vai romper. Esse último aqui, ó, ele tangencia a mesma situação. Agora o solo ele provoca aqui um círculo de Mohr que tangencia. E esse estado a gente chama de iminência de ruptura. Quer dizer que eu estou aqui com a relação de
forças que resistem à ruptura e forças que atuam para a ruptura sendo igual. Quer dizer que o nosso FR é igual ao nosso FA. Só para voltar um pouco, normalmente quando a gente trabalha com solos, trabalha com fatores de segurança, né? Então, o fator de segurança, ele vai variar aí de 1,5 para os processos de talude. Alguns tipos de contenção, a gente tem um fator de segurança igual a 2. Alguns tipos de fundação, o fator de segurança chega a ser 4, tá? Aí eu estou exagerando, lógico, tem alguns menores, mas vai até o 4. Isso significa que fator de segurança é uma relação que a força resistente está sendo relacionada à força atuante. Se eu tenho força resistente maior do que a força atuante, quer dizer que o meu solo está estável. Se for o contrário, ele está instável. Então, num talude, quando eu vou fazer um talude que vai durar, né? Então, ele vai permanecer aí ao longo da minha edificação, esse talude ele precisa ter que a força resistente dele seja 1,5 vezes maior do que a força que atua para ele estabilizar. Isso por norma e também para eu ter essa garantia. Tá? Em termos de contenções, até 2, em termos de fundações, a relação até 4. Essa ideia aqui desse esquema é que a força resistente é igual à força atuante, quer dizer que meu fator de segurança é 1. Então, eu estou quase. Se é 1, eu estou na iminência de ruptura, maior do que 1 é um talude estável, às vezes não normalizado, tá? Porque tem que ser 1,5 a relação, mas abaixo de 1 quer dizer que já rompeu, né? Nem posso provocar esse processo. E é isso que acontece aqui, tá? Nesse último, que eu estou mostrando para vocês. Quando as tensões que eu provoco no solo superam a linha de ruptura, em algumas figuras até desses esquemas, esse círculo ele vem tracejado, porque a partir do momento que superou a linha de ruptura, o solo rompeu. Tá? Então, ele rompeu na sua linha de ruptura, né, que eu também estou aqui associando a envoltório de resistência ao cisalhamento. Vai ser interessante eu mostrar numa imagem isso para vocês. Então, antes de chegar, né, já vou mostrar o mecanismo de colapso e a imagem da linha de ruptura. Só uma passagem aqui de Terzaghi, que é o pai da mecânica dos solos, tinha que trazer ele aqui, para vocês entenderem que o movimento dos maciços de terra depende principalmente da sua resistência interna ao escorregamento. Depende do que, então? Dessas interações aqui que eu tenho internamente ao meu maciço. Temos causas externas, internas e intermediárias, e foi frisado pelo Terzaghi as causas internas. Mas vamos separar aqui para ficar mais fácil de vocês verem. Causas externas são devidas às ações externas que alteram o estado de tensão atuante sobre o maciço, resultando no acréscimo de tensões atuantes sobre ele. O que seria isso? Então, eu tenho um maciço estável até então, e eu coloco um carregamento em cima dele. Esse carregamento, ele distribui as suas tensões para baixo do solo, e talvez, então, a gente tenha esse processo acontecendo em algum dos nossos estudos de caso, distribuem essas tensões para baixo do nosso solo, e por conta disso, o solo, ele não aguenta, né, esse acréscimo de tensão e se rompe, tá? Mas o que Terzaghi fala aqui são principalmente por causas internas. E o que acontece aqui? As causas internas são as que atuam reduzindo a resistência ao cisalhamento do solo, constituinte do talude, sem ferir o aspecto geométrico visível. Então, elas estão acontecendo lá dentro, a gente não está percebendo, tá? Principalmente por conta da pressão de água intersticial, tá? E decréscimo de coesão, também associada à água, né? Porque muitas vezes a coesão ela se rompe por conta da presença de água em excesso no talude. Porque se há uma atração química entre as partículas, através de pontos de hidrogênio, por que tem coesão, né, na argila? Tem essas partículas, mas porque elas são planares. Se eu tenho água em excesso, essas partículas elas vão se afastar. Se elas se afastam, essa conexão, essa ligação, essa adsorção, ela também diminui, né? Porque eu tenho um afastamento entre elas e esse afastamento provoca a ruptura dessa ligação. Então, a presença de água afasta as partículas, diminui a coesão. Pressão intersticial. O que seria isso? A água passando ali nos vazios, né, gerando essa pressão e tentando romper. Muito comum a gente ver em superfície de estradas, né? Por que aparece mais panelas durante as chuvas?
a água está entrando nos vazios, eu estou aumentando a pressão com a rodagem ali dos veículos, aumenta a pressão, e a água, ela tende a sair, né, voltando lá na Cidade do México, tende a sair de dentro daquele material, porque ela não gosta de ser comprimida. E nessa que ela tende a sair, ela vai rompendo todo o caminho que ela tem. E por último, causas intermediárias, que são as que não podem ser explicitamente classificadas em uma das classes acima: liquefação espontânea, erosão interna e rebaixamento do nível d'água. E aqui o que eu comentei com vocês: ruptura do solo, linhas de ruptura. Olha que interessante. Eu, há tempo, né, vários anos trabalho com isso e vejo nitidamente, toda vez que eu vejo uma ruptura também na beira de estrada, que é mais fácil, eu tento verificar a linha de ruptura do nosso solo. Então, aqui eu consigo imaginar qual que seria a linha de ruptura que ele tem. Né? Aqui também, ó, a linha de ruptura que ele tem. Tá vendo que eu tenho uma cunha de ruptura e a superfície, ela é quase planar, ela é um pouco ovalada. Isso quer dizer que, se eu penso aqui nesse solo, no estado natural dele, tem essa inclinação. Eu tenho uma linha de ruptura que vai acontecer aqui embaixo, né? Como que eu consigo verificar qual que é essa linha de ruptura? Eu faço, a partir de várias metodologias, simulações de ruptura no meu solo. Então, eu crio várias linhas e verifico em qual delas aquele fator de segurança ele vai ser menor do que um. E na menor delas, né, eu tenho ali uma simulação de 0,8 nessa linha de ruptura, 0,6 nessa outra. Provavelmente vai romper na 0,6, certo? Então, essas rupturas aqui que a gente tem no solo, deixa eu até pegar um programa que eu adoro, não sei se vocês gostam dele, mas eu vou desenhar aqui um talude bem rapidinho para vocês entenderem o que eu estou tentando dizer. Então, eu vou desenhar e daqui a pouco eu já mostro para vocês. Então, aqui é como se eu tivesse o patamar superior do meu talude, patamar inferior, e eu vou criar uma linha de ruptura. Eu vou criar aqui a mão livre, vai ficar bem terrível. Posso fazer também igual o programa faz, né? Que é criando aqui, ó, a linha de ruptura. Os programas, eles fazem dessa forma. Vamos pegar aqui um outro ponto. Então, para vocês entenderem, deixa eu até tirar aqui, vai ficar mais fácil de visualizar. Eu posso criar vários círculos que vão gerar minha linha de ruptura no solo. E, por diversas metodologias, entender como que vai ser esse comportamento. Só pegar mais a borracha aqui e apagar um pouco mais o meu solo. Então, só para entender, né, o que importa, o que está aqui dentro da minha superfície. Normalmente, a superfície de ruptura, ela vai ter esse formato circular, mas a gente vê em solos na região litorânea que ela tem um formato mais planar, porque a ruptura, ela acontece na divisão entre as rochas e o solo. Então, como é uma camada mais estreita ali, né, uma camada de solo menor, com uma altura menor, encharca toda aquela camada, a água entra ali e vai romper a ligação do solo com a rocha de base, e é como se formasse ali uma película d'água que facilita o escorregamento, diminui o atrito, perde coesão e facilita o escorregamento. Então, nas regiões litorâneas, a ruptura, ela é mais planar. Quando a gente vê aqui essas rupturas, por exemplo, que eu mostrei agora há pouco, aqui é uma figura bem, né, só para mostrar para vocês, a ideia é que esse solo que está aqui em cima, dessa linha de ruptura, ele é que vai romper nela, né? Eu vou trabalhar o fator de segurança dela e ele é que vai romper. Então, ele vai ter uma força-peso. Deixa eu colocar em outra cor para vocês verem, uma força-peso aqui. E essa força-peso, ela é decomposta em força normal e força tangencial. Então, por exemplo, a gente tem um método de fatias, né, que divide essa superfície em várias fatias e analisa a relação de força normal e tangencial de todas as fatias, e aí a gente faz uma somatória daquele comportamento e entende se aquele material ele vai se romper ou não nessa linha de ruptura. Então, aqui é um exemplo, né, poderia colocar várias outras linhas de ruptura, e a ideia é que vocês vissem, né, que é possível observar esse comportamento também, ó, como se eu tivesse aqui, ó,
analisando a minha linha de ruptura nesse meu solo. Então, quando eu vou analisar os estados do solo, eu vou verificar o que está acontecendo na linha de ruptura no meu solo. Qual que é a coesão que tem aqui, se tiver coesão, e qual que é o atrito que eu tenho aqui. E isso vai gerar a minha estabilidade. A minha instabilidade é o peso daquela região em vermelho, né? Se a força tangencial gerada por ele vai ser maior do que eu tenho na minha envoltória de resistência ao cisalhamento. Então, a ruptura do solo, ela é feita dessa forma. Isso pode ser em talude, pode ser em barragem, né? Se vocês virem alguns vídeos das barragens de rejeito se rompendo, consegue observar também a linha de ruptura. Pode ser em contenções, né? Quando contenção se rompe, né? Muitas delas a gente também consegue observar essa linha de ruptura. E a ideia é que elas são sempre bem parecidas, iguais, tá? Então, as obras de terra, elas vão ser classificadas aqui em taludes, corte aterro ou natural. Corte aterro é muito associado com a parte de estradas. O corte é quando eu corto a superfície natural do meu terreno. O aterro é quando eu construo através de compactação. Então, o corte tende a resistir mais porque é o solo consolidado, que lá há anos, séculos, vem se consolidando e criando a sua resistência interna. O aterro, como é material que eu rompi e depois estou compactando, ele tende a ter uma resistência menor do que a de corte, então as inclinações para aterro, elas precisam ser maiores. E os taludes naturais, eles vão ser principalmente avaliados por um processo chamado estabilidade de talude infinito, tá? Porque os taludes naturais, eles acontecem com parcelas de solo que estão acima da minha superfície rochosa. Então, a estabilidade deles, ela é vista de uma maneira diferente do que os taludes de corte e aterro. Tá? Os taludes de corte e aterro são vistos um pouco parecido com aquela imagem que eu coloquei do Paint. Contenções, eu tenho estruturas por flexão, feitas em concreto armado, estruturas por gravidade, né, que eu já citei aqui, solo-pneu, gabião, pode ser concreto ciclópico, estruturas construídas com geossintéticos, com estacas e também alvenaria, né, as contenções não é algo que a gente vai abordar mais aprofundado, mas eu adoro trabalhar com contenções, e cada uma delas, né, apesar de uma maneira geral, elas estão trabalhando com as tensões horizontais do solo, gerando os empuxos, cada uma delas é construída de uma maneira diferente e vai ser importante para algum tipo específico de obra, certo? E aqui tem as barragens, né, terra, enrocamento e rejeitos. Diferença entre elas, a terra, ela vai trabalhar a compactação do solo, e essa compactação do solo, né, numa dimensão um pouquinho mais avantajada, vai segurar os fluidos que estão atrás dela. Enrocamento é uma mistura aí de matacão com a terra, com essa compactação do solo, então o enrocamento ajuda bastante a conter a erosão superficial que poderia vir ali numa barragem de terra, entre outros fatores, tá? Não indo muito profundo. E a gente tem as barragens de rejeitos, e a partir de agora, né, a gente trabalhando aí com barragens de rejeito, entendendo um pouco mais de como é o comportamento da barragem de Mariana. Aqui eu peguei essa imagem, né, que é a fonte do Metro Jornal, e eu achei bem legal e muito fácil de verificar nela como que são as barragens de rejeito. A gente tem 3 tipos, a montante, a jusante e linha de centro. Vou explicar de baixo para cima. Sempre uma barragem de rejeito, ela vai partir de um único dique, tá? Então, esse é o primeiro. Construiu esse dique, tá? É um dique de partida, como ele fala. Ele é um aterro que está segurando o rejeito que está atrás dele. Então, é uma tecnologia intermediária, essas duas. E os degraus são feitos uns sobre os outros, né? Então, eu tenho outros alteamentos aqui acontecendo, sempre em cima desse dique de partida. Então, a ideia é que eu tenho esse dique, e aí eu vou colocar o rejeito aqui para trás dele, tá? A partir do momento que eu preciso que essa barragem aumente, né, ou então eu tenho um maior volume nela, eu preciso, então, aumentar esse dique. E aí, no dique de partida com a linha de centro, eu crio um outro dique em cima do que já existe. E aí eu vou aqui e coloco o rejeito. E assim por diante, né? A jusante é que eu crio esse dique de partida, coloco o rejeito,
cria um outro dique de partida, entenda agora que eu tenho um aumento significativo da base aqui desse material, e aí eu vou criando, né, de alteamento aqui, ó, os alteamentos, eles, a jusante quer dizer que são depois da barragem. E aqui o montante, que é o método mais comum, e dá para ver significativamente a diferença entre eles, né? Aqui eu criei um dique de partida, coloquei o solo, o rejeito aqui, né? Que ele tem um material fluido de intenso, e depois esse material ele vai a parte de água ela vai evaporando, ou ela vai modificando ali a concentração do rejeito. Aí eu coloco um outro dique, né, que não é de partida, um alteamento, e esse alteamento ele está em cima desse dique de partida, só que ele avança para dentro do rejeito. E assim também, ó, ele vai criando. E você vai criando. E são vários, né? E a ideia é que a diferença entre esses, em termos de ponto de vista físico de fundação, este material aqui, que é o ideal para interagir, porque ele foi construído, ele tem uma base de interação com o solo. E o que é legal dessa base? A base de interação com o solo é onde eu vou ter coesão e atrito, tá? Preciso que embaixo dele o solo tenha resistência, então que a fundação desse dique ele seja interessante. Mas a base dele, porque o cisalhamento ele acontece entre superfícies, né? Então, para eu resistir ao cisalhamento, eu preciso de coesão e atrito. Então, essa base aqui, ó, que é da minha estrutura que está segurando a barragem atrás dela, então essa base aqui é bem menor do que essa outra. É menor do que essa também, tá? Mas entre as três, a jusante, ela é maior. E por que é interessante eu ter essa base maior? Porque conforme eu tenho mais área de interação do dique com o solo, eu tenho mais resistência envolvida. Resistência devido à presença de atrito e coesão. Porque se a área de contato é maior, maior a resistência também que está acontecendo ali. Só que esse processo aqui, ele é mais onoroso. Então, esse processo aqui, ele despende de um maior custo, né, de execução, esse processo ajusante, do que o processo amontante. Tá? Então, normalmente, nos processos de barragem de rejeito, é utilizado o amontante, porque é um método mais barato, porque eu tenho aqui, ó, o próprio rejeito me funcionando como base da barragem. Tá? É um projeto que é consideravelmente menos seguro, tá? Mas se ele for bem trabalhado, se ele for bem estruturado, eu consigo ter uma resistência desse material. O que eu preciso controlar aqui? Eu preciso controlar a altura dele, ele não pode ter uma altura muito excessiva, senão isso aqui, ó, não vira nada. Né? O empurrar o dique seria muito simples. Eu tenho que ter um entendimento de como que está a água dentro desse rejeito. Se ela realmente está evaporando, se está saindo do local, de alguma forma eu consigo drenar essa água para que ela não esteja dentro do rejeito. Porque a água, ela vai, não só, né, todos os processos que eu comentei, né, a água ela diminui coesão, né, porque afasta as partículas. Nesse entendimento você consegue também ver que se a água afasta as partículas, diminui o atrito, tá? Mas também a água ela gera pressão, né? Em muros de contenção é muito comum. Se a gente tem um acúmulo de água atrás do muro de contenção, a pressão que a água exerce é 1 para 1, né? O que eu tenho de altura de coluna d'água gerando pressão é o que vai estar na horizontal, a vertical é na horizontal. No solo, não, por conta do atrito, às vezes o que eu tenho na vertical, se eu estiver trabalhando com um solo para tração, né, que seria um pouco mais próximo aqui da barragem de rejeito, o que eu tenho na vertical, ele vai diminuir na horizontal. Eu tenho uma dispersão ali das tensões, tá? Isso num processo tracionado. Então, a tensão vertical, ela é maior do que a tensão horizontal. A tensão horizontal me importa aqui porque é o que vai empurrar essa barragem. A água não, a água é 1 para 1. Então, quando eu deixo acumular água aqui dentro desse material, se ela está em excesso,
ela vai exercer mais força para empurrar esse dique. Tá? De uma maneira geral, isso acontece com todos os tipos de obras de terra. Tá? Se eu tenho um acúmulo de água atrás da minha contenção, esse acúmulo de água vai forçar a movimentação dessa contenção, e é o que pode romper. Né? Então, aqui, sobre a barragem de Fundão, né, lá em Mariana, o rompimento da barragem de Fundão, esses aqui são dados, né, que eu fiz uma coleta ao longo ali da pesquisa e trouxe aqui para vocês, tá? Mas o relatório especificamente, né, todo o relatório do que aconteceu lá tem mais coisas, mas eu vou trazer aqui o que está envolvido com a nossa área. Então, o rompimento da barragem de Fundão em Mariana foi resultado de uma combinação de fatores, que é, primeiro, aqui, que eu vou trazer, instabilidade estrutural. A barragem foi construída utilizando um método de alteamento a montante, esse que eu acabei de mostrar para vocês, e ele é o mais propenso a problemas de estabilidade em relação às outras técnicas, tá? Mas ele é construído normalmente porque ele tem um custo menor. E é interessante, né? Muito difícil a gente ver as barragens, né? Conseguir identificar quais que são, né? Depois de prontas, mas é muito difícil reconhecer, né, alguém que utilizou o método ajusante, que seria o mais seguro, porém ele é o mais caro também. Então, é um método que está mais propenso a problemas de estabilidade, e ao longo do tempo, a estrutura da barragem pode ter se tornado instável devido à erosão interna e à liquefação de rejeitos, que é um problema intermediário. Lembra daquelas causas de instabilidade de taludes? A liquefação é um problema intermediário, que pode ter enfraquecido a estrutura e levado ao colapso. Tá? Porque se a água ela encontra um caminho e cria um caminho dentro da minha estrutura de solo, dentro da minha obra de terra, aquele caminho é um movimento de facilitação, para a gente visualizar numa coisa mais comum. Na estrada, eu tenho uma ruptura, gerou ali uma falha por conta da expansão e retração térmica, então o pavimento, né, a superfície do pavimento, teve uma ruptura que gerou uma pequena fissura. A água ela vai entrar, porque ela consegue entrar naquela fissura. Entrou naquela fissura, eu tenho a carga do veículo passando ali e pressionando a água dentro da fissura. O que ela vai fazer? Ela vai tentar sair de lá. E para sair, a água sempre procura o caminho mais fácil. Tá? Então, para sair, ela vai pegar e começar a criar ali regiões onde ela consegue caminhar. E esse processo é contínuo. Então, aí tem uma outra aplicação de carga, eu tenho mais pressão. Uma nova aplicação de carga, mais pressão. Até que rompe aquela fissura, ela vira uma rachadura, né? Se a gente não tratar, ela vai girando uma rachadura. E nos pavimentos, normalmente, geram as panelas, né? Então, rompe toda aquela camada. E se for deixando, a água ela vai entrando até para as camadas de solo, né? Abaixo da superfície. Então, vai rompendo. Então, é interessante já segurar antes. Então, poderia estar acontecendo isso dentro da barragem? Poderia, né? E há alguns mecanismos de monitoração. Então, a gente tem também falhas na monitoração que podem ter auxiliado ao colapso. Por que auxiliado? Auxiliado ao colapso, porque se eu tivesse um movimento ali de monitoração da região, talvez eu conseguisse criar alternativas de como segurar essa ruptura. Tá? Ainda, né, a gente teve acumulação excessiva de água devido à grande quantidade de chuvas que teve naquele momento. Então, veja que a água ela conseguiu se estabelecer dentro da estrutura. Então, se eu penso aqui no meu processo, deixa eu voltar aqui, a água da chuva, ela conseguiu entrar dentro aqui desses rejeitos e instabilizá-los, né? Lá no começo tinha uma imagem da barragem. Ela é muito mais alta do que 3 diques, né? Do que 3 plataformas aqui. Então, a água ela foi entrando, foi achando os seus caminhos, e aí ela foi rompendo dentro da minha estrutura, dentro daquela minha obra de terra. Achou um caminho facilitador, e ela conseguiu romper, então, aquela barragem. Poderia ter sido uma falha de monitoração, né, porque
normalmente, não sei se vocês já tiveram oportunidade, mas todas as barragens, elas são altamente controladas devido à gravidade do problema se ela romper. Assim como aconteceu lá em Minas Gerais, qualquer outra barragem que se rompa, ela vai gerar um estrago muito grande, né, para o que está a jusante. A ideia, então, é você ter uma monitoração muito mais elevada nesses tipos de obras que a gente tem, né? Nesse caso, obras de terra, barragem de rejeito. Então, dentro do nosso processo lá em Mariana, o que pode ter acontecido, na verdade, o que saiu no relato, é que teve um aumento excessivo da quantidade de água dentro daquele material que estava sendo contido, e isso desestabilizou toda aquela estrutura. Tá? Tem vários outros problemas associados, mas o que compete aqui a passar para vocês e para vocês entenderem são esses. Dava para ter sido evitado, né? Dava para ter sido controlado, dava para ter sido evitado, e isso vale muito da nossa responsabilidade técnica como engenheiros, ok? Então, aqui, só como considerações finais, então, o nosso solo, vocês puderam ver, que ele tem resposta coerente, ele tem coesão e ângulo de atrito interno. Coesão em solos finos, ângulo de atrito interno em todos os solos, só que é maior nas areias. Então, o atrito e a coesão é que vai gerar a resistência dele. Se eu pego e gero algo que vai diminuir a coesão e o atrito, ele vai começar a se instabilizar. Normalmente, isso é a água que vai gerar uma diminuição na coesão e no ângulo de atrito. A coesão, porque ela começa a afastar as partículas e perde essa ligação entre elas, e o ângulo de atrito, mesma coisa, começa a afastar as partículas. E essas respostas coerentes do solo, porque coerente, porque faz todo sentido físico, né? A mecânica, a física mecânica, ela está muito envolvida dentro do nosso solo. Então, se eu tenho afastamento entre as partículas, eu tenho uma resposta de falha de cisalhamento. Então, ela vai se romper por cisalhamento, se as partículas estão se afastando. E só tem essas duas situações, coesão e ângulo de atrito. Então, é fácil identificar, é fácil entender como ele se romperia, só que o que a gente ainda tem dentro da nossa área de solos são muitas variáveis que não são conseguidas, eu não consigo percebê-las ainda de uma forma simples através de sondagens de solo ou investigação do solo. Todos os tipos de investigação do solo, eles são complicados e dependem muito do operador daquela investigação. Então, algumas situações já estão bem estabelecidas, como as situações de compactação, elas são mais avançadas, mas ainda as tecnologias para investigar o solo, elas não são acessíveis e elas não são fáceis de serem propagadas. Isso confere que, no nosso solo, quando a gente vai trabalhar com estruturas de solos, eu tenho um fator de segurança muito elevado. Então, os fatores de segurança, eles são mais altos, e a gente, como engenheiro, a tendência é diminuir ali o custo da obra, mas alcançando a segurança. Quanto maior o fator de segurança no meu solo, maior o custo que ele tem. Então, muitas vezes, por conta da viabilidade econômica, se perde a viabilidade técnica, e aí que acontecem as rupturas, ok? Mas é muito simples entender como é o mecanismo de ruptura do solo. O problema está em como eu vou averiguar. Muitos de vocês devem ter passado pelo fato assim, estou construindo uma pequena casa, para que eu vou fazer a sondagem do meu solo? A carga que ela gera é bem pequena, então por que eu vou fazer uma sondagem? E aí a gente vê em algumas situações, por exemplo, o terreno, ele está em declive, né? Então, para dentro do terreno, eu tenho uma variação muito grande ali de cotas, vou aterrar o fundo do terreno, construir uma contenção, e o que normalmente tem em fundo de terreno de casa? Eu tenho uma piscina, e aí a piscina, ela transborda, ela já tem um carregamento excessivo, por ser uma piscina, transborda, interage com a água daquele solo que está lá, que foi lançado e não compactado adequadamente atrás daquela contenção, não tem um processo de drenagem na minha contenção, então vai romper, e é simples, vai romper, é normal romper, porque é uma resposta coerente. Se o meu solo, ele não tem ali uma compactação,
eu não estreitei a interação entre as partículas. Então, a partícula do meu solo, ela está mais afastada. Se ela já está mais afastada, ela já tem menos coesão, menos atrito. Então, os processos de solo, eles são ainda muito custosos, muito difícil fazer uma sondagem, é muito difícil fazer um muro de contenção realmente ali com todas as etapas de compactação. Compactação acontece do quê? De 10 a 20 centímetros, mas muitas vezes só é lançado o solo ali dentro. Então, dentro dos solos, ainda vejo na nossa área que todos esses colapsos que tem, eles são muito por conta da falta de interesse de trabalhar de uma maneira adequada o solo, porque ele tem uma resposta coerente, né? Dá para perceber que é muito simples até você entender como ele funciona, tá? Ele não tem ali diversos tipos de interações materiais, diversos tipos de ligações. Ele vai trabalhar somente ali com atrito e coesão na superfície de apoio, e o que gera instabilidade é o peso que ele tem ali. Só que o processo de fator de segurança é o que impede a gente de trabalhar da maneira adequada dentro do solo. Então, é muito custoso por ser um fator de segurança muito alto. E ele acontece de ser alto porque nós não temos a qualidade de investigação das variáveis adequadas. Então, por ser muito custoso, é muito comum eu deixar de lado, né? Voltando ali no exemplo de uma edificação unifamiliar, de um pavimento só, é muito fácil a gente pensar assim, para construir uma contenção adequada, vai muito dinheiro. Mas eu prefiro gastar isso num porcelanato, um exemplo, tá? Mas entenda que se rompe, não adianta todo o porcelanato que você fez, não adianta toda a qualidade que você gastou no acabamento, tá? Toda a estrutura, ela tem que ser bem concebida. E a estrutura de qualquer edificação, ela começa a partir do solo. Queria trazer para vocês essa importância. Não só aí, né, em grande porte, que a gente tem lá na barragem de Mariana, né, que não tem como a gente pensar ainda num mundo que não vá ter o processo de exploração mineral, tá? É meio inviável, principalmente no campo de construção civil. Então, a gente precisa lidar melhor, né, com aquilo, com a forma de eu colocar esse resíduo da exploração. Então, desde lá, até Cidade do México, até ali uma contenção que rompeu na sua casa, a combinação é muito simples, é água que está passando pelo local errado dentro do nosso solo, que está rompendo aí as ligações de coesão e que está diminuindo o atrito dele. Então, é simples de entender, é simples de observar, e eu queria que essa simplicidade, ela passasse a ser trabalhada melhor dentro das estruturas, dentro dos projetos e das concepções de projeto que nós temos na nossa área de geotecnia. Então, falei aqui um pouquinho de solos e sobre o quanto eu gosto desse assunto, né? E se precisar de tirar mais dúvidas ou aprofundar um pouquinho mais no assunto, eu tenho várias recomendações de livros e de artigos e algumas pesquisas que vocês podem interagir um pouco mais e entender melhor como que acontece essa interação. Obrigada aí pela atenção e até a próxima.